Opinião: Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar Política com Pimenta. 7 horas mais 37 minutos, 7h37, voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 30 de maio de 2023, hora certa por aqui, é sempre no oferecimento de Lojas Rat, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado Chit, seu amigo sempre perto de você, e é terça-feira, dia de Política com Pimenta, já estamos aqui com os nossos comentaristas na manhã desta terça-feira, preparados para começar, então, o debate hoje sobre os temas que nós vamos abordar na manhã desta terça-feira. Começo cumprimentando Júlio Reda, um abraço, seja bem-vindo. Bom dia, um bom dia ao Odair, o Osmar, né, o Julian, a equipe da Rádio Aldoria, os nossos queridos ouvintes nesta terça-feira. Osmar Campreguer, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia ao Julian, à equipe da rádio e aos nossos ouvintes. Muito bem, Política com Pimenta no ar. Vamos para o nosso primeiro tema no dia de hoje. Tema que a gente está repercutindo aqui na nossa enquete também. Afinal, o Brasil está recebendo aí a visita de Nicolás Maduro, ditador lá da Venezuela. Durante o período eleitoral foi proibido fazer qualquer tipo de relação entre Lula e Maduro e, para surpresa de ninguém, né? Ele é recebido com honras de estadista lá no Palácio do Planalto e está fazendo uma visita, então, ao Brasil. Eu quero os primeiros comentários aí a respeito dessa situação. Começo hoje por você, Osmar Campreguer. Pois é, eu vejo algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Positivas é no sentido de que o Brasil deve manter relações com todos os países, inclusive com a Venezuela. Eu penso que o Brasil não pode abrir mão de manter relações institucionais com a Venezuela. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que, embora o presidente esteja vindo no Brasil, eu acho que o presidente Lula exagerou na recepção e nas palavras com relação a Maduro. Ele não é esse santinho que o presidente Lula quer dizer que todos são contra ele. Ele tem muitos problemas e ele não deveria ser... Ele devia ser recebido, sim, porque o Brasil tem que manter relações institucionais com todos os países. Mas eu acho que o presidente exagerou nas qualidades do do Nicolás Maduro, e ele vitimizou demais o Maduro, porque o Maduro não é vítima, não. Ele é o algoz dessa história. Então, o Brasil deveria receber ele, sim, não romper relações como foi feito com o presidente anterior, mas receber ele de forma normal, sem esses exageros. E com relação às ditaduras, o Brasil não deve se preocupar com quem ele mantém relações, porque o Brasil mantém negócios com todo mundo. Então, a Venezuela é uma ditadura, relativamente uma ditadura, o Irã é um regime totalitário, outros países como a Síria, a Arábia Saudita também são ditaduras. Então, o Brasil tem que manter relações, mesmo com ditaduras, mas eu acho que o presidente exagerou na recepção ao Nicolás Maduro. Júlio Redel, seu posicionamento. Olha, ontem eu fiquei até imaginando quais seriam os nossos temas de discussão de hoje, né? Porque tem tanta coisa, né, nesses últimos dias aí que ia ficar até difícil aí a pauta, né? Precisaríamos de mais horário. Mas vamos falar, né, dessa vergonha, né? Me diga com quem andas e te direi quem és. Então, esse é o Luiz Inácio, fazendo mais uma vez aí o Brasil passar vergonha. E não só a vergonha, né? Espalhando aí aos 4 cantos do mundo que somos aí um país que apoia a ditadura. Concordo com meu colega que a gente precisa ter relações com todos os países, sim, mas não precisa visitar, né? Se eu não gosto, eu não vou visitar a casa de ninguém. Agora, trazer uma pessoa na minha casa escondido, aí eu acho que é um pouco demais. E foi isso que aconteceu com o ditador, né? Eu não vou dizer aqui presidente, né? Com o ditador da Venezuela,
Porque foi tudo meio em cima da hora, né? Tudo meio às escondidas, um avião aí meio camuflado da aviação estatal, né? Meio com batedores. Então, assim, um negócio meio estranho, né? Será que é porque ele é procurado? Será que é porque ele está sendo procurado, aí tem um prêmio pela sua captura? Né? A mídia tradicional não trata muito dessa forma, né? Mas deveria ser. Né? O preço aí pela prisão do Nicolás Maduro está aí em 15 milhões de dólares. É só prender e levar ele para a embaixada, né? Quem sabe a gente consegue aí, eu acho que seria mais lucro. Agora, uma das coisas que faltou nesse discurso de ambas as partes foi justamente fazer um agradecimento especial ao nosso antigo presidente, o ex-presidente Bolsonaro, que executou aí aquela operação acolhida lá em Roraima. Né? Quantos refugiados hoje a gente tem aqui no Brasil? Né? Se a gente quiser procurar isso, né, ali no R4V, digita lá no Google, R4V, a gente vai conseguir visualizar. Até os dados atualizados da plataforma de ontem, são 459 mil refugiados venezuelanos que estão no Brasil hoje. Isso, colocando os demais países daqui da América Latina, a Colômbia hoje está com 2 milhões e 400 mil venezuelanos, o Peru está em segundo, com 1 milhão e 500, o Brasil vem lá em quinto colocado. Então, a gente vê ali um regime que espanta os seus cidadãos, né? Por quê? Pela sua forma de governo, pela sua perseguição, pela tortura, né? Então, a polícia faz essa perseguição. Então, na época da campanha, não foi possível dizer que tinha relação. Então, cabe a nós agora reforçarmos isso, né? Porque ontem eu estava conversando com um empresário aí que está querendo fazer um investimento, um dos poucos empresários hoje que está querendo se arriscar aí no mercado, né, para comprar um equipamento aí de alguns milhões. E ele me explicando, né, como é que é complicado, como é que é burocrático, toda a papelada ali para buscar ou conseguir um financiamento no BNDES. E aí eu olhei para ele e eu falei, olha, perdeu, mané. Perdeu porque o Nicolás Maduro chegou no Brasil aí final de semana. Estava com o microfone desligado aqui, agora liguei. Vamos lá. Olha, eu fiz uma consulta na inteligência artificial que você não consegue extrair nada da inteligência artificial que seja com algum viés ou alguma coisa assim, né? E eu fiz a seguinte pergunta aqui: me informe as 10 violações mais graves dos direitos humanos praticados na Venezuela. A inteligência artificial, o ChatGPT, aqui respondeu o seguinte: a situação dos direitos humanos na Venezuela tem sido objeto de preocupação e críticas por parte de organizações internacionais e defensores dos direitos humanos. Embora seja difícil resumir todas as violações em uma lista restrita, aqui estão 10 violações graves dos direitos humanos que foram relatadas na Venezuela. Restrições à liberdade de expressão, relatos de repressão, censura e intimidação de jornalistas, ativistas e opositores políticos que exercem seu direito à liberdade de expressão, prisões arbitrárias, detenções de indivíduos com base em motivações políticas, sem acusações formais ou devido processo legal adequado, tortura e maus tratos, relatos de tortura, maus tratos, abusos contra prisioneiros políticos, incluindo espancamento, privação de alimento e água e violação sexual, impunidade, falta de responsabilização e investigação efetiva sobre violações dos direitos humanos, permitindo que os perpetradores fiquem impunes. Restrições à liberdade de associação, limitações impostas a organizações da sociedade civil, grupos de direitos humanos e sindicatos, falta de independência do Poder Judiciário, preocupações sobre a independência e imparcialidade do sistema judicial, incluindo nomeações políticas e influência governamental, condições precárias em prisões, superlotação, falta de acesso adequado a alimentos, água potável, serviços médicos e condições higiênicas em prisões. Claro que com essas prisões que acontecem ali de presos políticos, violência policial, relatos de uso excessivo da força por parte das forças de segurança, resultando em mortes, lesões e violações dos direitos humanos, restrições à liberdade de reunião pacífica, repressão e intimidação a manifestantes pacíficos e restrições ao direito de
de se reunir e protestar. E crise humanitária, grave crise econômica, incluindo escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos, afetando negativamente a qualidade de vida da população. Olha, isso aqui, você pode, quem tem acesso e tem utilizado aí o ChatGPT, por exemplo, você não consegue extrair nada de ideológico do ChatGPT. Ele apenas trata de informação, na questão racional da informação. E eu pedi aqui as 10 principais violações de direitos humanos e foi o que ele respondeu. Então, diante disso, a gente ainda pode dizer que a Venezuela é uma democracia, como diz o Lula, Osmar? Não, não. Quanto a isso, não. O arcabouço jurídico, o Estado de Direito, ele está suspenso, ou não existe na Venezuela. Mas eu quero lembrar apenas o seguinte: eu não estou, como eu disse, o Brasil tem que manter relações, porque não cabe ao Brasil decidir o que é feito a política da Venezuela. Mas o Brasil manteve relações e mantém relações com a Arábia Saudita, que é outro transgressor dos direitos humanos. Ele, na relação de transgressores, ele está em quinto lugar. Então, o Brasil manteve relações com outras ditaduras, com outros transgressores. Então, esse aspecto, sim. O que eu disse e repito, o Brasil tem que manter relações institucionais. Essa bajulação ao Maduro, que eu acho desnecessária e indevida. Isso eu concordo que é indevida. Mas o Brasil deveria manter relações formais com a Venezuela, só isso. Não precisa bajular o Maduro, dando a impressão, querendo atribuir eles características de vítima. Ele não é vítima, ele é algoz. E a ditadura da Venezuela ela tem quase 30 anos. Então, começou com Chávez e agora continuou com Maduro. Espero que ano que vem, que tem eleições, o povo finalmente consiga se libertar. Mas é uma tarefa difícil, porque a ditadura está enraizada no poder lá, e é difícil sobrar espaço para outro partido. Pois é, inclusive, Júlio, inclusive o Lula quer que a Venezuela faça parte aí do Banco BRICS, ou que o Banco BRICS mande ajuda aí para a Venezuela também. E dentre esses itens que eu comentei ali, Júlio, qualquer semelhança aí com o Brasil não é mera coincidência em alguns dos pontos ali, né, Júlio? Liga o teu microfone só, Júlio. Vamos lá. Então, basicamente assim, para Lula, como ele mesmo diz, primeiro ele cria uma narrativa, depois ele repete a narrativa, e aí tem ajuda dos meios convencionais de comunicação para que ela se torne verdade. Então, no atual momento, a narrativa criada de Lula para Nicolás Maduro é que ele é vítima, a Venezuela é vítima do capitalismo americano. E Bolsonaro que é o fascista, né? Basicamente é isso. Agora, aos poucos ele vai criando o quê? Esse ambiente de ditadura aqui dentro no Brasil também. Porque assim, quais são os amigos do Lula, né? Quais são os companheiros? A Nicarágua, a Venezuela, né? A Argentina com 102% aí de juros. Então essa é a narrativa. Hoje o que segura ainda essa pressão mundial desse pensamento é o próprio Brasil. É um exagero? Não, não é. É só a gente avaliar quem hoje são esses grupos da China. Quem é que está à frente aí do BRICS? A própria China. Temos liberdade de expressão na China? Na Rússia, temos TVs que não são estatais? Temos TVs independentes na Rússia? O Lula fugiu da conversa que ele poderia ter tido aí com o Zelensky, né, o presidente lá da Ucrânia. Mas não, preferiu ficar neutro. Então, qual é a liberdade que hoje a gente tem em Cuba? Qual é a liberdade que a gente tem na Nicarágua, por exemplo? Esses são os países que o Lula se identifica. E é isso que ele quer trazer para cá. E com isso, a gente tem o quê? A regulação da mídia, a perseguição a opositores. Já foi perseguido o Dalton Dallagnol, né, o ex-deputado federal. Está na mira Sérgio Moro. A Carla Zambelli vai ser uma das próximas. Então, nós não teremos mais opositores aqui no Brasil. É isso que está acontecendo lá, né? O meu colega diz, na próxima eleição eles conseguem tirar. Não vai acontecer.
escreve, registra essa fala de hoje. Isso não vai acontecer. Lá já é uma ditadura. Vários órgãos internacionais, inclusive a ONU, já estão colocando que a última eleição, não foi transparente. Então, uma mera comparação com o que nós temos aqui no Brasil, a oposição, aos poucos, ela justamente está sendo dizimada, né? E resta o quê? O controle do judiciário. Esse é o plano, esse é o único plano de governo que o Luiz Inácio tem para esse mandato. Muito bem, é um tema que vai longe, né? Inclusive, você falava em narrativa, eu vi uma das colocações do Lula ontem falando em narrativa, que eu não sei se ele não sabe o que é a palavra narrativa ou ele fica usando ela ao bel prazer, mas ele falou, a Venezuela agora tem que criar uma narrativa. Então, se foi criada as narrativas que se tem aqui, que Venezuela é uma ditadura, a Venezuela precisa criar uma outra narrativa. E quando se fala em criar narrativa, a gente sabe o que é narrativa, mas eu acho que o Lula não sabe muito bem o que é, não. Mas vamos lá, vamos para o nosso segundo tema, porque nós temos só mais esse tema para abordar no dia de hoje ainda, que são temas que acabam ficando extensos aqui na discussão, e é isso que a gente precisa, né? Discutir amplamente os assuntos que interferem na nossa nação. E o Eduardo Cunha teve a pena da Lava Jato anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que mais me chamou a atenção, e quero o comentário de vocês sobre isso, foi em quem votou contra a favor, aliás, da anulação. Porque, curiosamente, votaram pela manutenção da pena de Eduardo Cunha, portanto, para que o processo permanecesse na Justiça Federal, o relator Edson Fachin e o Ricardo Lewandowski, que entregou o voto antes da sua aposentadoria. Já o Gilmar Mendes, o Nunes Marques e o André Mendonça formaram maioria para transferir o processo para a Corte Eleitoral e, com isso, acabaram anulando os processos aí da Lava Jato, Osmar. Bom, eu vejo o seguinte, o Gilmar Mendes é sabidamente contra a Lava Jato. Todo quanto é voto, ele vai votar contra qualquer decisão da Lava Jato, que ele já se manifestou sobre isso publicamente, que não deveria, mas se manifestou. E eu penso o seguinte, o Nunes Marques e o Mendonça são do lado que favorece hoje o Cunha. E o Lewandowski e o Fachin reiteradamente votou contra. Votou pela condenação do pessoal da Lava Jato. E o Lewandowski, acredito que até foi um voto ideológico, vamos dizer assim, porque o Cunha foi a pessoa que destruiu a Dilma, vamos dizer assim, que encaminhou o impeachment, que fez todo o estrago lá no governo Dilma, do impeachment dela, foi o Cunha. E eu até acho que foi por essa razão que principalmente o Lewandowski votou desse jeito. Agora, o Mendonça e o Nunes Marques, eu não sei por que eles votaram desse jeito. Na realidade, eles votaram porque o Cunha, hoje, do lado ideológico, ele está à direita. Essa seria a explicação que eu tenho para esse voto. Ok. Júlio, seu comentário a respeito, Júlio. Olha, o que dizer, né? Esse é o resultado do ativismo do judiciário, né? Foi criado aí toda uma condição para inocentar não, né? Descondenar aí o Luiz Inácio, deixar o elegível e coroá-lo como presidente. Vamos dizer que essa questão do Eduardo Cunha foi um efeito colateral, porque nesse processo todo aí o PT não mora de amores pelo Eduardo Cunha, mas criaram aí essa aberração que não é uma área de competência ali do Judiciário, da Justiça Federal do Paraná, e deram essa prerrogativa para o Lula, e agora automaticamente eles criou essa margem para dar agora isso também para o Eduardo Cunha. Então, é um efeito colateral. Se é do voto, se é não do voto, hoje em dia não adianta nem mais discutir. Isso ali, na verdade, dentro do próprio STF já está, né, escorraçado, né, toda essa questão. A gente pode ver agora, não se esconde mais a própria indicação do Zanin, advogado do Lula, para compor aí como próxima indicado no lugar do Lewandowski a vaga no STF. Então, assim, esse é o espírito da vingança e o espírito do deboche, né, para com toda a população.
Na última sexta-feira aí teve festinha de picanha com cerveja lá na Esplanada, onde é que foram convidados alguns parlamentares, ministros mais próximos e ministros do STF. Estavam lá Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes, que há meses atrás conduziu um processo eleitoral. Então não se esconde mais isso. Está todo mundo aí, está tão na cara que a gente acha que é mentira, e não é. Junto com eles estava quem lá? Justamente o Lewandowski, né? Aquele que recentemente, como eu falei, se aposentou. E agora vai fazer o quê? Virar consultor da JBS, aquela empresa lá dos irmãos Batista, que se envolveu aí em escândalos da Lava Jato. Então dão uma volta, circulam, mas está ali. Não tem. Estamos vivendo aí uma vergonha, né? Só não vê quem não quer. Osmar, só para fechar o seu comentário a respeito dessa situação, você acha que é correto um ministro, justamente nesse período que a gente vive agora, ministros do Supremo Tribunal Federal participarem de festinhas desse tipo com o presidente da República? Minha pergunta é quando é que foi diferente isso? Sempre existiu isso. O voto, o STF é muito mais um ente político, um órgão que faz política do que propriamente justiça, porque se você for ver, começa um processo na primeira instância, onde de fato são colhidas provas, e chega lá no STF só com o argumento de um advogado, às vezes uma conversa, e acaba absorvendo a pessoa. Então, o STF sempre foi um órgão da justiça, mas que tem uma conotação política. Sempre foi assim. O ministro Haddad não foi falar com o Mendonça e o Mendonça deferiu a liminar, uma decisão que era difícil, que não era, aparentemente era mais controversa. Então, sempre foi assim, não é agora, não. Agora está mais evidente, mas sempre foi assim. Muito bem, olha, nós vamos ficando por aqui, que já são 8 horas, né? O tempo passa rápido demais, a conversa tá boa, mas nós vamos ficando por aqui hoje com Política com Pimenta. Certamente vamos ter muitos temas para quinta-feira também, aí na próxima quinta-feira. Então, a gente se encontra por aqui. Júlio, um abraço para você, até quinta. Um abraço Odair, Osmar, né, a toda a equipe da rádio e aos nossos queridos ouvintes. Então, na próxima quinta-feira nos encontramos aqui. Osmar, até lá, até quinta-feira. Até quinta, bom dia a todos, bom dia Odair, Júlio, a equipe da Rádio Cultura e aos nossos ouvintes.